Sejam muito bem-vindos a mais um TV Simpro, o programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região, temporada 2025. A minha conversa hoje é com a professora Juliana Ferreira Valles, que vai conversar com a gente sobre o ensino médio integrado, como funciona, algumas características e algumas descobertas dessa modalidade de ensino que eu descobri que são muito peculiares aqui do estado de São Paulo. Professora, obrigado por ter aceitado conversar conosco. Imagina, eu que agradeço. Essa temporada de 2025 a gente está abordando temas relacionados à educação do ponto de vista muito interessantes, assim, diferente de outras temporadas. E eu venho descobrindo a cada entrevista coisas que eu, apesar de estar apresentando esse programa já há algum tempo, que eu realmente não sabia que existia. A gente vai se aprofundar em tudo isso, mas eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho da sua trajetória para as pessoas entenderem como que você enveredou por esse caminho do ensino técnico e para os professores que se interessam em ensinar nessa modalidade e aprender um pouco mais, saber quais os caminhos que devem seguir. Então tá bom. Então eu que agradeço aí o convite. Como você falou, meu nome é Juliana Valles, tá? Eu sou professora do ensino técnico já há 15 anos, que é pelo Centro Paula Souza. A minha formação é logística, minha primeira formação mesmo, que é pela FATEC, tudo pelo Centro Paula Souza mesmo. Minha formação é logística, depois eu fiz pedagogia e o meu mestrado é voltado também para a área de logística, que é voltado para a área de transportes, né? Eu estou aí na área da educação há 15 anos, voltadas entre o ensino médio e o ensino técnico, e agora na modalidade, porque quando eu iniciei mesmo no Centro Paula Souza, era apenas o ensino técnico, então eram voltados somente para o ensino técnico, né? Que é o pessoal que já terminou o ensino médio e quer fazer uma formação técnica. E recentemente, nos últimos 5 anos, deu esse aumento do ensino médio integrado. Então, para os professores que queiram trabalhar no Centro Paula Souza, vir para essa aula do ensino médio técnico, eles podem dar aula pela BNCC, que é o tradicional, né? São as matérias tradicionais. E se tiver uma formação tecnológica ou um bacharelado voltado para as áreas de gestão ou as áreas que o Centro Paula Souza oferece, eles podem também lecionar no Centro Paula Souza no ensino técnico. O que é o ensino médio integrado? Então vamos lá. O ensino médio integrado, ele é bem diferente, né? Porque ele existe algumas particularidades, vamos dizer assim. Então vamos começar com o ensino médio, o MTEC, nós chamamos, é a sigla, tá? MTEC tradicional, que são os alunos que entram para fazer o ensino médio junto com o ensino técnico em apenas um período. Nós chamamos aí de 6 aulas diárias, né? Então nós chamamos de MTEC tradicional. Por quê? Porque nós temos o ensino médio integrado, que são os alunos que também fazem o ensino médio junto com o técnico, porém a carga é maior, são de 8 horas de aula. Entendi. Né? Então é a diferença do MTEC tradicional para o MTEC PI, que um é integral e o outro é num período normal de aula. Depois nós temos a outra, uma outra modalidade, que é o MTEC noturno, que também são os alunos que fazem o ensino médio, mais o ensino técnico no período noturno. Mas o período noturno tem a particularidade do horário, né? Então, eles fazem apenas 5 aulas diárias. E por causa disso, eles precisam fazer uma atividade não presencial, que nós chamamos de 20% EAD. Então, eles estudam à noite, lá fazem as 5 aulas diárias, e num horário específico, no período da manhã, eles possuem aulas na modalidade remota, que nós chamamos de atividade não presencial. Mas é online. Online. As atividades não são gravadas. Não são gravadas, Tá. Isso. Os professores deixam atividades e eles acabam fazendo, né? Então, tudo isso é para que o aluno não deixe, por exemplo, de estudar e trabalhar, né? Então, porque o ensino técnico, ele é um pouquinho maior, né? O período de aula, então os alunos acabam, não vou por causa do tempo. Então, basicamente isso. E a nova modalidade que surgiu é a modalidade AMS, que é o ensino médio articulado com o superior. Que seria o quê? O aluno ele entra na ETEC, também faz os 3 anos de ensino médio com o técnico junto, e a partir do 3º ano, quando ele termina o ensino médio, ele vai para a FATEC fazer o ensino superior. Então, ele tem essa possibilidade em 5 anos ter a formação do ensino médio, o técnico e o superior. Quais são os cursos hoje que são mais procurados pelos alunos? É uma infinidade. Pela ETEC, assim,
Hoje, nós, como estamos aqui, né, num podcast, as áreas de tecnologia são as mais procuradas. Em seguida, com os cursos aí da área da saúde, enfermagem, também tem uma grande procura. E depois vem os cursos da área de gestão. Mas é bem diversificado, porque ele vai depender da localidade que está a escola, né? Cada unidade, ela tem sua particularidade e um curso específico para aquela região. Então, às vezes, cada região, às vezes um curso é mais específico, é voltado para uma área. Mas a gente tem que falar a verdade, né? As tecnologias hoje ainda são os mais procurados. Entendi. A gente conversa aqui com os professores, obviamente, mas como é um conteúdo que vai para as redes, muitos pais também assistem o nosso material e se interessam e querem saber se o curso técnico é interessante ou não para os seus filhos. Quais são as vantagens, fora da empregabilidade, que é, desde que a gente começa a falar sobre ensino técnico, esse eu acho que é a vantagem mais divulgada, né? Mas quais os benefícios de eu matricular o meu filho ou a minha filha no ensino técnico, no curso técnico? Então, sim, existem inúmeras vantagens. Eu sou formada pela ETEC também, eu tenho o técnico de guia de turismo, pela FATEC, né, que os dois são através do Centro Paula Souza, então eu falo que eu tenho, né, carteirinha ali para falar as vantagens. Então, isso que você falou é fantástico, que é em relação à empregabilidade, é verdade, nossos alunos têm um alto índice de empregabilidade, mas eu acho que principalmente a formação dupla, quando o aluno está lá naquele período e ele sai com o ensino médio, junto com o ensino médio, com o ensino técnico, integrado. Então, a formação dupla naquele período permite que o aluno consiga estudar mais, desenvolver mais as habilidades, e esse curso ele sempre é voltado para o mercado de trabalho. Então, por exemplo, as aulas técnicas são voltadas já para postura no mercado de trabalho, como se comportar, como fazer um currículo, né? Então, eu acho que a grande vantagem é essa, né? Eles estão ali na instituição e eles conseguem ter essa dupla formação ou até tripla formação, né? Que é o caso do AMS. Eu conversei esta semana com um outro professor, num outro programa que eu apresento, professor de física, que dá aula na rede estadual. E a minha conversa com ele foi basicamente das dificuldades que ele vem enfrentando em relação a financiamento mesmo, redução de orçamento e as dificuldades que as escolas estaduais estão enfrentando nos últimos anos. Os cursos técnicos vêm enfrentando também essas dificuldades ou não? O financiamento atende às demandas dos alunos e dos professores, dos laboratórios, etc.? Sim, nós temos, né? É normal, acho que a demanda é grande de alunos, as escolas, o número são reduzidos. Como eu falei para você que os cursos das ETECs, eles são localizados, então geralmente naquela unidade, então vamos supor, se você optou por um curso de gestão, provavelmente você tem um laboratório de gestão. Então os cursos, eles são já localizados nas unidades que possuem aquele laboratório, justamente para você se evitar ter problemas de infraestrutura. É lógico que estamos desde os anos 70, né, a ETEC existe. Então, existe sim escolas com problemas de infraestrutura, escolas, né, com algumas situações, isso é normal, mas nós tentamos trabalhar com os laboratórios e fazer com que os cursos estejam localizados nas escolas que possuem aquele espaço, né? Então, curso de enfermagem, geralmente vai ter o laboratório para que os alunos tenham acesso à enfermagem, se for gestão, se for tecnologia, os laboratórios de informática. Então, existe sim, grande parte dos alunos eles são beneficiados com esses laboratórios, nós temos laboratórios equipados, né? Então consegue. Mas, de fato, algumas unidades possuem sim alguns problemas que é uma rede pública, né? Então, nós temos. Mas, assim, dos problemas maiores, eu acho que esse é o menor de infraestrutura. Algumas unidades localizadas aí especificamente. Como que eu faço para matricular o meu filho num curso técnico? Muito legal. Essa pergunta é muito importante. Eu recebo todos os dias, tem lá no meu Instagram, o pessoal perguntando como é que faz. Então, é uma escola técnica, ela oferece o vestibulinho que nós chamamos uma vez ao ano, porque é anual, né? Então, sempre é no final do ano. Então, no segundo semestre agora, vai ter as inscrições. E aí, o aluno ele precisa se inscrever para fazer a prova. Então, existe uma prova, um processo seletivo de vestibulinho.
né? Então, os alunos eles são classificados ali dependendo da quantidade de vagas que tem para o curso que o aluno deseja, né? Nós temos uma infinidade de cursos, né? Então, a pessoa precisa entrar e pensar em qual curso eu quero fazer e fazer a inscrição, mas é através do vestibulinho no final do ano. E aí, essa prova de vestibulinho, ela requer conhecimentos do que seria, sei lá, do primeiro à oitava série, na época que eu estava na escola, é isso? Isso, é do primeiro ao nono ano agora. Isso, né? agora é o nono ano. Isso, são os alunos que estão praticamente saindo do nono ano. Então, eles serão exigidos a formação deles lá do nono ano, do ensino fundamental, que nós dizemos, né? Então, para ingressar na ETEC, para fazer o ensino médio integrado, o aluno já tem que ter concluído ali o nono ano, né, para estar apto para fazer o ensino médio conosco. Agora, o ensino técnico, ele pode fazer concomitante. Então, vamos supor, ele já está no segundo ano, ele acabou não conseguindo passar na prova, ou ele não ficou sabendo que existia essa modalidade, e ele já está cursando o ensino médio. Então, ele pode fazer o concomitante, que é fazer o ensino médio numa outra instituição e fazer o ensino técnico na ETEC. Entendi. Então, ele pode fazer. Essa modalidade é a cada 6 meses. Por exemplo, agora vai abrir inscrições, né, para quem quer entrar no concomitante. Né? Então, eles podem também, tem que estar a partir do segundo ano do ensino médio. Para a gente já matar isso, quem quer saber, quem quer mais informações, entra no site da ETEC, entra no site da ETEC da minha região, como que funciona? Não, existe um site padrão, que é o Vestibulinho ETEC, que aí ele engloba todas as ETECs, e lá a pessoa consegue buscar por localidade, por região, ou por curso, né? Eu quero saber os cursos que têm maior demanda. Lá tem. Os cursos que têm a demanda mais baixa, ela consegue também achar as provas antigas para estudar, porque eu sempre recebo também muitas perguntas. Eu quero estudar, como é que eu faço para estudar para ETEC? Tem as provas? Tem prova e gabarito também no site. Então, eles conseguem fazer. E as escolas também são independentes no sentido do site. Então, se eu quiser mais informações daquele curso bem específico, aí eu entro em contato com a unidade que eu quero entrar, que o site vai estar com mais informações. Entendi. A prova é feita uma vez por ano, em qual mês? Geralmente é em dezembro. Em dezembro. Isso. Tá, Para o ensino médio é sempre em dezembro. Eu entro no nono ano já podendo me preparar para essa prova em novembro, é isso? Isso é muito importante. Já para os pais, por exemplo, os pais que os filhos já estão agora no nono ano, esse ano, é uma oportunidade. Nós estamos no mês de abril, então a prova vai ser só no final do ano. Então, eles conseguem fazer uma preparação para fazer a nossa prova no final do ano. Tá. Isso mesmo. E aí a prova cai português, matemática, história, física, geografia, cai tudo isso? Isso, exatamente. Tá. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque, como você falou, nem todos os alunos, às vezes o aluno não descobre isso, os pais não sabem que existe essa modalidade. Sim. Então, é importante a gente passar esses detalhes para o aluno até conversar com os professores, falar, olha, eu quero me preparar para a prova do final, para o vestibulinho no final do ano, qual o caminho que eu devo seguir, né? Rola também para poder também ter essa possibilidade do aluno ter essa troca com os professores da escola convencional, digamos assim. Sim, é muito importante. Eu acho que os professores podem já preparar esses alunos, mostrar as modalidades que existem, né? Então, é uma escola pública, é uma escola de qualidade. Nós temos uma infinidade, o AMS, que ele pode ter formação tripla, é uma modalidade nova, não são todas as unidades que tem, mas é uma possibilidade. Então, eu acho que os professores podem sim incentivar, existe um gabarito já, então as provas estão no site com gabarito, então os professores podem fazer simulados durante o ano, eu acho que isso é muito importante. E rola muito de fazer simulados, essas coisas? Sim. As coordenações das escolas procuram vocês e tal? Tem essa integração? Tem, eles procuram. Por isso que eu tô falando, assim, porque eles sempre procuram, vocês conseguem disponibilizar provas pra gente? Então, a gente não consegue disponibilizar a prova, mas as provas estão lá para até em questão de sustentabilidade, né, para dar impressão, mas as provas já são distribuídas no site. Então, é muito mais fácil eles entrarem lá, baixar, e eu até falo para seguir as normas lá de tempo de duração, por exemplo. Porque como eles ainda são do infantil, né, eles são do ensino fundamental, às vezes eles não têm muita noção do tempo, porque existe um tempo certinho para fazer a prova. Eu aconselho, inclusive, os pais, né, colocar para pessoal, hoje vocês vão fazer a prova, vão fazer um teste, inclusive com tempo, né, para saber quanto tempo você demora para responder as questões. É importante, porque às vezes no dia da prova eles ficam muito tensos, bem nervosos, né? Porque a primeira, às vezes é a primeira oportunidade ou que eles estão tendo ali, então eles ficam bem tensos. Entendi. Isso é bem legal.
A gente vai falar mais sobre o Centro Paula Souza, a gente vai entrar nisso, mas para os professores que querem atuar no ensino técnico, o que exige uma formação diferente, uma preparação diferente para lidar com essas formações simultâneas que você citou para a gente. Conta um pouquinho dessa sua experiência. Então, como professora, não existe uma formação específica, né? Então, ele pode ter a licenciatura e atuar na BNCC normalmente com o ensino médio. Né? Então, os professores de licenciatura, eles atuam normalmente no ensino médio. Agora, os professores que querem atuar no ensino técnico, aí sim, existem as formações específicas para cada curso. Então, se eu quero atuar nos cursos de gestão, eu preciso fazer as formações voltadas para gestão. Tecnologia, então aí é bem divididinho, né? Cada um na sua área. E aí existe um processo seletivo e os concursos também, e você atua específico naquela área. Na verdade, nós trabalhamos por eixo, né? Nós falamos por eixos. E aí o professor, ele pode, dependendo como dizer assim, da formação desse professor, ele pode atuar em vários cursos, né? Então, vamos supor, o professor formado em administração de empresas, por exemplo, ele pode ministrar aula em administração, em logística, em RH, em contabilidade, desde que ele tenha, né, essa expertise, ele tenha aquela habilidade para aquele componente que nós chamamos. Mas ele consegue sim. Então, é específico, mas é o tradicional que nós vemos no mercado de trabalho, né? E aí, é lógico que depois, para você seguir carreira, você fazer uma licenciatura, porque às vezes a pessoa vem só com a parte tecnológica ou o bacharelado, faz a licenciatura para seguir carreira. Entendi. Mas é bem específico mesmo. Você falou que você se formou no Centro Paula Souza e há 15 anos, é isso? Tá lá há 15 anos eu estou como professora. E me conta um pouquinho dessa sua experiência e aproveita da sua formação, como foi a experiência de se formar com um curso técnico, e a partir daí conta um pouquinho da história do Centro Paula Souza para a gente, por legal. favor. Então, eu sou formada, o meu técnico é em guia de turismo, é pela ETEC também. Então, ele me dá a formação tecnológica voltada para o técnico, né? Então, eu posso atuar na área de guia de turismo nacional porque eu não fiz a prova de inglês, você pode fazer a prova de inglês e ter o turismo internacional. Então, é a formação básica e ele dá a oportunidade de eu já atuar no mercado de trabalho. Então, para mim, isso foi muito importante, que eu já podia atuar no mercado de trabalho. E minha outra formação também pelo centro é pela FATEC, né? Que é a faculdade, né? Que esse curso, por exemplo, a AMS, que eu comentei com você, os alunos saem da ETEC e vai estudar na FATEC. Né? Então, a FATEC eu fiz. Faz uma outra prova para isso? Não precisa. Já vai direto. Então, isso é um legal para os pais, porque é uma modalidade nova, né? E as pessoas acham que precisam fazer duas provas. Na verdade, não precisa, é uma prova só. Olha que legal. Então, isso é muito legal, porque o aluno entra com uma única prova e ele tem a tripla formação. E eu fiz a FATEC, os 3 anos de FATEC, e já consegui entrar no mercado de trabalho. Quando eu comecei a atuar, né, na área de logística, minha formação é logística, que nem eu falei para você, alguns professores sempre falavam, Juliana, você gostava de fazer apresentação, né, vem ministrar aula. E eu tinha uma vizinha ali que sempre me incentivava, olha, a ETEC abriu inscrição, por que você não vai dar aula? E eu acabei aceitando aí a proposta dela. Quando eu entrei para a ETEC como professora, eu já sempre atuei nos cursos de logística e administração, porque, por exemplo, a minha formação é muito específica. Então, por exemplo, eu não ministro aula em contabilidade, eu não posso ministrar aula em RH, porque minha formação é bem específica. Os professores que têm formações mais na área de gestão mais ampla, conseguem aí circulando em outros cursos. Então, minha formação sempre foi específica. E para mim, foi muito bom, assim, porque eu já consegui entrar no mercado de trabalho rapidamente. Então, durante essa minha formação, eu estava atuando nas indústrias e, ao mesmo tempo, ministrando aula. E esse também é um diferencial do centro, porque os professores geralmente atuam no mercado de trabalho. Então, eles conseguem trazer a vivência, né? Olha, o mercado está exigindo isso, a gente precisa melhorar isso. Então, eu acho que esse foi o diferencial. Né? E aí, ao todo, eu tô há 20 anos no Paula Souza, entre ser aluna e professora. E o centro existe há quanto tempo? Ele é dos anos 70, né? Se não me engano, ele é de 69, oficialmente. Ele é de 6 de outubro de 1969. E ele está aí no mercado há muito tempo. Então, nós temos escolas aí que já estão há bastante tempo, tem nome no mercado de trabalho, né? As pessoas reconhecem a formação.
Antes de a gente começar a gravar, eu te fiz uma pergunta sobre o ensino técnico no Brasil. Aí você falou, não, aqui em São Paulo é específico, o Centro Paula Souza atua só aqui. Existem cursos técnicos em outros estados, mas eles não são como os daqui de São Paulo. Explica pra gente esse cenário nacional, para quem, como esse conteúdo vai para as redes, as pessoas às vezes não têm muita noção de como que isso funciona. Sim, eu não vou te dar especificamente, porque eu também não sei especificamente, né? Mas o que eles... eu fiz até uma formação recente, era justamente isso. Eles mostravam um gráfico das quantidades de escolas técnicas no Brasil. Então, o Centro Paula Souza, ele é do estado de São Paulo, Sim. então ele só atua aqui. Nos outros estados existem também escolas técnicas, mas são muito específicas, municipais ou pequenas, ou o Instituto Federal, que também é uma instituição que oferece ensino técnico. Mas em comparação com o Centro Paula Souza, nós ainda somos uma unidade maior, né? Nós oferecemos praticamente uma grande... dos municípios de São Paulo e da cidade, né, tem a nossa escola. Então, nós ainda somos, em números, nós formamos mais alunos do que as outras unidades. Mas até, né, por que os outros estados não possuem uma escola como a nossa? Era a minha próxima pergunta. Você acha que isso é uma característica regional? Porque a gente pega, por exemplo, estados do Nordeste, como Ceará e Pernambuco, eles investem muito no ensino médio. Os números de aprovação em vestibular e os números que fazem as medições dos alunos desses dois estados especificamente foram muito bons nos últimos anos, eles meio que tornaram referência nisso. Mas é o ensino médio tradicional, digamos assim. Sim. Por que não investem também no ensino técnico? Eu acho que você acha que é uma questão mais regional, porque aqui em São Paulo exige mais mão de obra especializada e tal. Eu vou falar agora como uma opinião minha, não tenho um claro, know-how assim para falar mas é importante abertamente, a sua mas opinião. acho que a minha opinião é questão da região mesmo. Eu acho que no estado de São Paulo, as empresas, as indústrias, né, o próprio comércio, existe essa formação mais técnica, então nós estamos aqui tentando auxiliar as pessoas nessa formação para o mercado de trabalho. Não que os outros estados não tenham, né, mas eu acho que pode ser uma exigência mais nossa aqui. Por exemplo, muitas empresas, até uma curiosidade, entram às vezes em contato e perguntam, você não tem um técnico assim? E até a gente fala, olha, às vezes não tem aquele específico, mas é uma sugestão, né? Então quer dizer que ele está precisando daquele profissional bem específico. Né? Então às vezes as empresas ligam, então pode ser uma característica muito só de São Paulo. Mas nós sabemos que o ensino médio, quando a gente olha lá o IDEB, né, outros estados estão melhores que o estado de São Paulo, porque investe mais no ensino médio tradicional mesmo, né, não no integrado. Entendi. Para quem faz esses cursos e depois quer prestar vestibular para uma disciplina mais tradicional, medicina, etc, etc. Essa formação, ela no final deixa o aluno também mais preparado para encarar um vestibular tradicional? Vocês têm esses números de comparativo ou não? Então, sabe que é uma pergunta que os pais fazem logo que o aluno entra, porque a gente está sempre falando que a nossa formação é voltada para o mercado de trabalho, né? Então, alguns pais ficam preocupados. Não, porque os pais têm o sonho que meu filho seja médico, seja, sei lá, engenheiro, seja jornalista. Acho que jornalista não mais, mas em algum momento teve, né? Então, é uma preocupação, acho que mais dos pais do que dos alunos mesmo. Sim, muitos pais perguntam. Então, na verdade, ele vai ter sim a possibilidade. Nós temos muitos alunos que passam, né? Eu não tenho para você números, porque sim, como claro. as unidades elas são independentes, né? Então os números estão ali nas unidades. Mas na unidade que eu atuo, por exemplo, nós temos alunos que passam em medicina, em enfermagem, vão para o direito, né? Inclusive nas faculdades tradicionais de São Paulo, as conhecidas. Mas como eles têm a parte da BNCC, que é a base nacional, então eles conseguem sim. Né? Então, eu falo assim que eles saem preparados do mercado de trabalho. É lógico que é uma formação mais densa, né? Os alunos, né, precisam se dedicar mais, precisam estudar mais, porque eles não têm só o ensino médio, eles têm o ensino médio,
mais o técnico junto. Mas eles são super aptos e eles passam sim em faculdades tradicionais, né, vão fazer outros cursos. Nós temos um bom número de alunos. Qual aí. é o perfil dos alunos que vocês recebem hoje? Eu vou te contar uma experiência minha. Eu trabalhava numa empresa e o dono da empresa de comunicação e o dono dessa empresa de comunicação falou: olha, a minha filha estudava numa escola particular, caríssima, mas eu não estava gostando do ambiente que ela estava, e aí ela fez a prova e foi estudar na ETEC. Então, o que eu quero dizer, é uma pessoa que tinha condições e optou por colocar a filha para fazer um curso técnico por motivos N, não só de formação. Hoje, os alunos que estudam nesses cursos, eles vêm de onde? Eles vêm da escola pública e majoritariamente, ou muito aluno que vem do privado ocupa esses espaços também? Eu acho que é bem dividido, e aí aquela parte que você... Desculpa, tem cota, tem bolsas, como que funciona esse processo? Nós não temos cotas, né? Existe, eles têm um benefício que eu não vou saber de cor para você, de alunos que são oriundos de escolas públicas, né? Eles têm um benefício que eu não lembro exatamente a porcentagem, mas os alunos que estudam em escolas públicas têm sim. E tem uma porcentagem para afrodescendência também, que eu não sei direito a porcentagem exata, né? Ou não é a porcentagem, uma pontuação. Acho que uma pontuação acrescida, se eu não me engano. É pontuação acrescida para a escola pública e pontuação acrescida para afrodescendentes, quilombolas, indígenas, né? Quem se autodeclara. Isso nós temos sim. Majoritariamente, eu não sei te dizer porque, eu vou falar por quê. Porque por cursos, alguns cursos muito específicos, geralmente, vamos supor, os cursos voltados para a tecnologia são os cursos mais concorridos. Então, quando os alunos passam, você vai olhar, geralmente os alunos oriundos de escolas particulares acabam tendo aí uma facilidade e entram, né? Agora, os cursos voltados para a digestão, os cursos que a demanda é um pouco menor, aí ele é bem mesclado, vamos dizer assim. Nós temos bastante alunos de escolas públicas junto com as particulares. Né? Então, vai depender do curso ali, devido à própria demanda do curso, né? Quem vai passar, quem não vai, então ele é bem selecionado, né? Ele acaba sendo mais selecionado do que um outro. Então, por isso que tem a diferença. Mas os alunos, tanto de escola pública quanto de escola particular, quando eles estão juntos ali, eles conseguem tocar super bem. Porque outra pergunta que o pessoal me faz será que meu filho vai conseguir dar conta? Era a minha próxima pergunta. A pessoa sempre pergunta. Porque o fundamento, a base, né, acaba tendo uma defasagem, dependendo Isso, da é normal. formação, Então, né? nesses primeiros anos, a gente acaba tentando nivelar o aluno, conversar com ele para que ele entenda. Talvez hoje a nossa maior dificuldade é que eles entendam que eles estão numa escola integral, no sentido de médio técnico, né? Que eu acho que é a dificuldade deles, porque antes eles só estudavam a base comum. E aí, quando chega a base técnica, eles precisam aprender a conciliar o tempo, as atividades, que são muitas atividades, né? Então, eles precisam aprender. Eu acho que a nossa maior dificuldade é essa. Não é nem porque eles têm dificuldades, eu acho que é mais na própria organização do tempo, vamos dizer assim. Então, exige aí de um aluno uma organização, uma dedicação, demanda também uma maior participação das famílias, você acha ou não? Com certeza, isso é primordial. Eles precisam estar sendo acompanhados, até porque eles acabaram de vir do 9º ano. Então, eles não estão aqui acompanhando que é mercado de trabalho. Sim. Muitos não sabem o que é o currículo. Então, assim, e aí vai ser uma demanda de situações e uma demanda de informações grande para eles. Então, às vezes, a família precisa também apoiar, né? Dizendo que eles precisam se organizar, ter sono, porque, né, é uma geração que dorme pouco, eles ficam muito vidrados no celular, e agora as escolas não podem mais dar o celular, então eles precisam ter uma disciplina maior. Então eu sempre falo assim, os alunos da ETEC, para que eles não sofram, né, é a disciplina. Eles precisam ter a disciplina de que eu vou ter o ensino médio, vou ter o ensino técnico e eu tenho que conciliar tudo isso. Né? Então, eu acho que a nossa maior dificuldade hoje, por isso que a família, ela tem que estar presente nas reuniões, participando, acompanhando. E outra coisa que as famílias precisam também lembrar são as visitas técnicas. Como é um colégio técnico, muitas empresas vão nos visitar e muitas vezes nós vamos visitar as empresas, né?
Então, eles vão em muitas visitas, né? Então, a gente fala, olha, cuidado com a postura, olha a roupa, né? O tipo de vestimento que você está fazendo, né? As empresas, indústria, não pode ir de calçado aberto, porque é uma indústria assim. E, às vezes, eles não sabem mesmo, né? Então, é uma orientação, tanto da escola, né? Quanto da família. Tem que estar ali todo mundo junto para que eles tenham uma formação. Repete para o pessoal que acompanha a gente quando que serão as próximas provas. Você falou que para o curso técnico tem a cada 6 meses e para o integral é novembro, é isso? Isso. Começo de novembro, final de novembro. As datas, assim, eu vou falar Novembro o não, mês. desculpa, dezembro, você Dezembro. falou, né? Eu vou Perdão. falar o mês que é melhor, não vou cravar uma data, porque pode acabar ocorrendo mudanças. Então, para quem quer estudar no ensino técnico, que são os alunos que já estão no ensino médio, a partir do segundo ano, eles podem fazer inscrição agora, a partir do mês de junho, né? Na verdade, agora, no mês de abril, não abriu ainda inscrições, mas está para abrir as inscrições agora, entre mês de abril e maio, são as inscrições para os alunos que já estão cursando o ensino médio em uma outra escola e querem só fazer o técnico na ETEC. Então, as inscrições serão agora no meio do ano. E para os alunos que querem fazer o ensino médio, a gente abre em dezembro, ensino médio e ensino técnico. Então, as inscrições são em meados de outubro, novembro e a prova é em dezembro. E agora, do meio do ano, as inscrições são em abril, maio, junho, para julho tá fazendo a prova, porque quando volta o segundo semestre já inicia as aulas do ensino técnico. Você falou agora da sua última resposta que os alunos chegam lá e muitos deles não sabem o que é um currículo, não sabem como que deve ser a postura no mercado de trabalho e tal. Então, isso acaba sendo uma preocupação dos pais. São os pais que vão, em determinado momento da formação dos filhos, pensar no ensino técnico como uma possibilidade. A partir de que momento você acha que já é importante ter essa conversa com os alunos? Talvez começar a falar sobre isso no nono ano seja um pouquinho tarde, talvez essa conversa tenha que ocorrer um pouco antes. Quando você acha que é o período... Agora eu estou perguntando como pai, tá? Porque eu tenho um filho que está no 5º ano. Então... Legal. Eu acho que essa conversa, entender o que eles querem fazer. Hoje eu dou aula, eu sou coordenadora do curso do MTech Noturno, por exemplo, e na primeira semana eu sempre pergunto para eles, por que vocês estão aqui? Aí muitos falam assim, porque minha mãe quis. Então, quer dizer que muitos não escolheram o curso porque quis. Eles acabam gostando no final. Quando eles acabam lá o 3º ano, eu faço a mesma pergunta. Eles, eu adoro, eu vou trabalhar com isso. E muitos seguem carreira mesmo. Mas eu acho que é importante lá no 8º, no 9º ano, começar a perguntar, mas tudo bem, você não tem uma área específica, mas qual eixo? Você gosta de gestão? Você gosta de tecnologia? Você gosta de empreendedorismo? Você gosta de negócio? Você gosta de lidar com pessoas? Eu acho importante que os pais façam essa conversa inicial para que eles não sofram, porque tem muitos alunos que falam para mim, Juliana, eu não vou seguir carreira, eu vou fazer o curso técnico porque eu ensino médio junto, mas eu não vou. Ele tem aluno que é muito claro que ele tá ali, mas ele não vai seguir carreira, né? Então ele poderia ter feito um curso mais próximo da área que ele vai fazer medicina, então ele poderia ter feito técnico em enfermagem, né, voltado para a área da saúde já. Ele quer fazer direito, então ele podia fazer o ensino médico em serviços jurídicos, né, que está dentro da formação de direito que ele quer tentar. Eu quero fazer ADM, então eu posso fazer gestão empresarial, eu posso fazer logística, administração. Então eu acho que essa conversa inicial é legal, para que na hora da escolha do curso, a escolha seja mais, vamos dizer assim, apropriada para o aluno, né? E não só uma vontade do pai, porque eu sei que às vezes o pai quer... Claro, até porque o ensino médio, pela formação dos professores, pelos laboratórios, por tudo que a ETEC, a FATEC, etc. disponibilizam, chama a atenção dos pais, né? Olha, pode ser que ele tenha uma formação melhor, mesmo que depois ele não queira seguir uma outra carreira. Então, há essa preocupação. Exatamente. Né? Então, você acha que essa conversa tem que começar a partir de que idade, a partir de que série? Olha, eu já começaria ali a partir do 9º ano e do 8º, entre o 8º e o 9º ano, conversar. Olha aí, nós vamos fazer o ensino médio técnico, vai fazer o ensino médio tradicional, você pensa em alguma área específica, né? E às vezes os pais, você como pai, você consegue saber as habilidades do seu filho. Você fala, olha, desenha bem,
tem facilidade nas línguas, né? É bom em matemática. Então, às vezes, o próprio pai começa a direcionar. E aí fica mais fácil. Olha, já viu esse curso? Dá uma lidinha. E lá no site tem uma descrição do curso. Você consegue ver até a matriz curricular, quais são as matérias técnicas que a pessoa vai ter. Então, ele consegue saber, olha, aqui tem muita matemática, ou aqui é mais voltado para a língua portuguesa, né? Então, eu acho que dentro dessa gama de possibilidade, a partir lá do oitavo ano, do 9º ano, é importante já começar a ter essa conversa inicial, porque aí eles escolhem com mais propriedade, ou não, e realmente eu gosto disso, essa aqui é a minha formação mesmo. As ETECs e FATECs, elas recebem visitas às escolas? Recebem, é só agendar. Uma possibilidade, sim, é possibilidade, isso é muito legal. Agora, por exemplo, que está em época de inscrições, como elas são por região, né, por bairros e por municípios, os interessados podem entrar em contato com as ETECs da sua região, da sua localidade, e solicitar uma visita. Olha, eu quero conhecer os laboratórios, quero conversar com os professores, eu quero... E a gente abre as portas, sim. E é fácil conseguir essa super fácil, super acessível, sim. Entrar em contato com o diretor da unidade, né? O professor interessado que levar uma turma ou uma escola interessada em levar. E uma particularidade da ETEC, que eu não sei se eu falei para você, eu acho que não, sobre... Eles abrem como feira, né? Tem algumas feiras das profissões, feira tecnológica, que é durante o ano. Mas aí cada unidade tem a sua data. Então, sim, por isso que é importante o diretor que queira ou o professor entrar em contato com a unidade. Porque às vezes a escola já vai ter algum evento aberto, né? E que as escolas conseguem visitar. Entendi. Para a gente encerrar, precisa falar da questão da empregabilidade. Você falou aí em algum momento que muitas empresas até ligam às vezes para saber, você tem um aluno para preencher determinada vaga aqui na empresa. Como que é essa questão da empregabilidade? Vocês têm um percentual de alunos que conseguem emprego depois que se formam? Você tem esses dados ou não? De número eu não sei te dizer, mas a nossa empregabilidade é alta. Nós temos um professor responsável pela área de estágio. Nós também temos um setor chamado Centro Paula Souza Carreira, que cuida de estágios dos alunos, né? Então, a nossa empregabilidade é alta, os alunos podem fazer estágio, então eles mesmos podem procurar os estágios e nós também ofertamos essas vagas, né? Então, existe um professor ali que é o professor responsável por divulgar jovem aprendiz, estágios e empregos também. Então, existe sim uma alta empregabilidade. Só os alunos do integrado que eles não podem estagiar, porque eles já estudam, né, o período deles. Isso. Porque é sempre uma pergunta, eu posso estagiar? Se você faz o integrado, não. Porque o tempo que você fica na escola já é alto, né? A gente fala assim que é uma carga horária bem extensa. Então, é o único período que eles não podem estagiar. O aluno integrado, ele entra que horas e sai que horas, por exemplo? Então, aí é por unidade. Cada unidade tem o seu horário específico, Entendi. Por exemplo. Na minha unidade, tem o período da tarde, que entra 1h, vai até umas 6h15. E o período da noite das 6h20 até as 11 horas da noite. Então não é o dia inteiro, né? Não, porque lá não é integral, lá é o tradicional. Tá. É o tradicional. Entendi. Agora, as unidades que têm o integrado, aí cada uma faz de um jeito diferente, tem um horário específico. Entendi. Quem já terminou o ensino médio, mas tem o interesse em fazer um curso técnico, também tem a possibilidade de estudar? Sim, nós chamamos de ensino subsequente, para os alunos que já finalizaram o ensino médio e desejam fazer o curso técnico, que é as inscrições que vão abrir agora a partir do mês deveria estar aberto agora nesse mês, né? Entre abril e maio, tá para abrir. Então, as pessoas que têm interesse podem ficar de olho no site do vestibulinho que durante esses dias vão abrir. Então, são para esse tipo de aluno. E é importante, porque aí a pessoa já terminou e ela pode, no período da noite, no período da manhã, fazer somente o curso técnico. E aí a formação, o tempo vai variar de 1 ano a 1 ano e meio, vai dependendo do curso que você vai escolher. Entendi. Para a gente encerrar, por que eu devo considerar, baseado em tudo isso aqui que a gente falou, por que eu devo considerar o curso técnico para a minha formação ou para a formação do meu filho? O que é que você diria? O que é que você responde quando as pessoas te mandam essa mensagem no Instagram? Eu sempre falo para os alunos assim, que independente da empregabilidade, porque eu acho que a empregabilidade é uma consequência, eu acho que a formação dupla é muito importante.
né? É um dos objetivos do Centro Paula Souza, é que esse aluno tenha a formação básica com a formação técnica e essa preparação para o mercado de trabalho. Então, eu acho que é essencial, né? O aluno, ele vai, os 3 anos, ele vai estar os 3 anos na unidade, né? Então, ter os 3 anos já com um curso a mais, eu acho que melhora até a visão do aluno, né? Então, ele entra, às vezes, bem infantil lá no primeiro ano, né? A gente fala assim que... E aí ele sai no 3º ano, realmente, homens e mulheres já pensando no futuro. Então, eu acho que essa formação de ampliar o conhecimento, de ele conseguir enxergar o mercado de trabalho e as possibilidades que o mercado de trabalho abre, é o diferencial de estudar na escola técnica, né? Independente se é ETEC, se é federal, eu acho que as escolas técnicas, no geral, dá essa visão para o aluno de como o mercado de trabalho está melhorando, está agindo, né? E essa formação. Então, eu acho que basicamente é isso. O que faltou te perguntar? Eu acho que você perguntou tudo. Conversamos sobre tudo? Eu acho que basicamente nós falamos tudo. Então é isso. Então eu quero agradecer Eu que agradeço. a sua visita. Sinta-se já convidada a voltar aqui numa outra oportunidade. De repente, para a gente falar mais sobre as provas, tirar dúvidas sobre essas, talvez seja mais para o final do ano, para a gente dar algumas dicas para o pessoal, de repente. Eu acho que vale uma visita sua aqui para a gente conversar sobre isso. Obrigado e a casa é sua. Eu que agradeço. Precisando de mais alguma coisa, alguma mais informação, eu estou à disposição de vocês. Você falou algumas vezes no seu Instagram, você quer passar? Não, meu Instagram é pessoal mesmo. Meu Instagram é pessoal. Então repete o site da ETEC e FATEC para o pessoal se... Ele é o Vestibulinho ETEC, tá? Então é só acessar o Vestibulinho ETEC, vai ter todas as informações lá no site, e aí eles conseguem entrar em contato com a unidade, tem os telefones, tudo certinho pelo Vestibulinho ETEC. Tá certo. Tá bom? Obrigadão. Imagina. E para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a parceria de sempre, espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, dessa conversa. Se tiverem alguma dúvida, encaminhem pra gente, a gente encaminha pra Juliana, tenho certeza que ela vai responder com todo prazer. Muito obrigado de coração pelo seu apoio, eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.